E se a decisão mais importante da história da fé não tivesse sido feita diante de multidões, mas no silêncio, longe dos olhos de todos? A história de Abraão não começa com milagres visíveis. Começa com um homem cercado por dúvidas, presságios e um sistema inteiro que ele precisou confrontar sozinho. Antes de ser conhecido como o pai da fé, ele foi um alvo. Há antigas tradições que dizem que seu nascimento já havia sido marcado por sinais nos céus. Sinais que fizeram reis tremerem. Um governante, poderoso, acostumado a controlar destinos, teria ouvido que uma criança surgiria e que essa criança derrubaria tudo o que ele construiu. E foi ali que o medo começou. Ainda bebê, sua vida já estava em risco. Há relatos preservados que falam de uma ordem silenciosa. Eliminar qualquer ameaça antes que ela crescesse. Mas mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele, algo invisível já estava em movimento. Algo maior do que reis, maior do que impérios, maior do que qualquer plano humano. Mas o que torna essa história tão poderosa não é apenas o perigo que o cercava. É a forma como ele reagiu ao mundo ao seu redor. Porque Abraão não cresceu em um ambiente de fé. Ele cresceu no meio da idolatria, cercado por imagens, tradições e crenças que todos aceitavam sem questionar. Inclusive sua própria casa estava ligada a esse sistema. E mesmo assim, em algum momento da sua juventude, algo começou a incomodar. Um pensamento silencioso, uma inquietação que não o deixava em paz. Como pode algo feito por mãos humanas ser chamado de divino? Essa pergunta não veio com respostas imediatas. Ela veio com conflito, com isolamento, com o peso de perceber que tudo ao seu redor talvez estivesse errado. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre ele e começa a se conectar com qualquer pessoa que já sentiu que não se encaixava, que já questionou o que todos aceitavam, que já percebeu que existe algo além do que os olhos conseguem ver. Porque a fé de verdade não começa com certezas, começa com incômodo. E esse incômodo levou Abraão a fazer algo que ninguém esperava, algo que não era apenas um ato de rebeldia, mas um rompimento direto com todo um sistema espiritual e cultural. Um momento que dividiria sua história em antes e depois. Mas o que poucos percebem é que esse foi apenas o começo, porque quanto mais ele se afastava do que era comum, mais ele se aproximava de algo desconhecido. E esse caminho não trouxe facilidade, trouxe perseguição, trouxe risco, trouxe decisões que nenhum homem comum estaria disposto a tomar. E talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa história. Porque seguir o Criador nunca foi sobre segurança. Foi sobre entrega. E à medida que avançamos, você vai perceber que a decisão que mudou a história da fé não aconteceu em um único momento. Ela foi construída passo a passo, em escolhas silenciosas, em confrontos invisíveis e em provas que colocariam à prova não apenas a sua coragem, mas tudo aquilo que ele acreditava sobre o próprio Criador. E é exatamente nesse ponto que a história começa a se intensificar. Porque em algum momento, todo aquele que busca entender o Criador vai precisar tomar uma decisão que não faz sentido aos olhos humanos. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que tudo ao seu redor parece dizer uma coisa, mas algo dentro de você insiste em apontar para outra direção. Quando a lógica entra em conflito com a fé. Quando o caminho mais seguro não é o caminho certo. E é exatamente aí que essa história deixa de ser sobre Abraão e começa a ser sobre você, porque essa jornada não é só antiga, ela é atual. Ela se repete de formas diferentes na vida de quem decide não viver no automático, de quem escolhe questionar, de quem sente que existe algo maior sendo revelado, mesmo quando tudo parece em silêncio. E se em algum momento dessa introdução você sentiu que essa história tocou em algo dentro de você, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixa o seu like nesse vídeo. Por quê?
Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão nesse processo de busca, de dúvida e de fé. E mais do que isso, comenta aqui embaixo: eu já senti esse chamado. Porque quando você escreve isso, você não está só interagindo com um vídeo, você está assumindo uma posição. Está dizendo que não quer viver uma fé superficial, mas uma fé real, mesmo que isso custe algo. E se você quer continuar entendendo histórias como essa, com profundidade, tradição e uma visão que vai além do óbvio, se inscreve no canal agora, porque o que você vai ver a partir daqui não é só mais uma narrativa. É uma jornada que pode mudar a forma como você enxerga tudo. Porque o que Abraão fez a seguir não foi apenas corajoso, foi algo que ninguém ao redor dele conseguiu entender. E é exatamente nesse momento que tudo começa a sair do controle. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre escolhas internas e começa a revelar algo muito mais profundo, algo que estava acontecendo antes mesmo de Abraão ter consciência de quem ele era. Existem antigas tradições, preservadas ao longo de gerações, que contam que o nascimento de Abraão não foi comum, não foi silencioso e muito menos passou despercebido. Dizem que sinais começaram a surgir nos céus, padrões que homens sábios da época não conseguiam ignorar. Astrologia antiga, observação dos astros, leitura de presságios, tudo apontava para o mesmo destino. Uma criança estava prestes a nascer, e essa criança mudaria o curso de tudo. E não eram apenas interpretações vagas, era algo específico, um anúncio que atravessava o invisível e chegava até os ouvidos de governantes. Entre eles, um nome se destacava: Nimrod, um rei poderoso, estabelecido, acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Mas naquele momento, pela primeira vez, algo fugia do controle dele, porque a mensagem que ele recebeu não falava apenas sobre um nascimento, falava sobre o fim de um sistema que ele mesmo sustentava. E quando o poder se sente ameaçado, ele não negocia, ele reage. Segundo essas tradições, Nimrod não esperou, não tentou entender. Ele tomou uma decisão imediata e fria: eliminar qualquer possibilidade dessa profecia se cumprir. E isso significava algo brutal. Significava atingir o início de tudo. Há relatos que descrevem uma ordem sendo dada em silêncio, quase como um sussurro que atravessa o reino. Recém-nascidos deveriam ser eliminados. Qualquer sinal de ameaça deveria ser apagado antes de crescer. Agora imagina isso. Antes mesmo de respirar com liberdade, antes mesmo de dar seus primeiros passos, Abraão já era alvo. Já existia uma oposição invisível contra a vida dele. E isso muda completamente a forma como você enxerga essa história, porque não se trata apenas de um homem que decidiu seguir o Criador. Se trata de alguém que já nasceu dentro de um conflito espiritual muito maior do que ele poderia compreender. E é aqui que a história ganha ainda mais profundidade, porque Abraão não nasceu em qualquer família. Seu pai, segundo tradições antigas, não era apenas um homem comum. Terá estava inserido nesse sistema, associado à estrutura que sustentava aquela cultura, envolvido com aquilo que dominava a mente das pessoas, a idolatria. Alguns relatos dizem que ele produzia imagens, representações, objetos que eram tratados como divinos. Ou seja, Abraão não cresceu apenas vendo aquilo ao redor, ele cresceu dentro daquilo. Isso cria uma tensão silenciosa que poucos percebem, porque a ruptura que viria mais tarde não seria apenas externa, seria interna, seria familiar, seria pessoal. Mas antes dessa ruptura acontecer, algo precisava acontecer primeiro: proteção. Existem versões dessas tradições que descrevem um detalhe ainda mais impactante. Um momento em que a ameaça se aproxima tanto que parece inevitável. E é nesse ponto que a história se torna quase inacreditável.
Alguns relatos sugerem que, para preservar a vida de Abraão, ele foi escondido, retirado do alcance da morte, mantido em segredo enquanto o perigo rondava. E em certas narrativas há até a substituição. Outro bebê, filho de uma serva, acaba morrendo no lugar dele, enquanto a vida de Abraão é preservada de forma silenciosa. Isso não é apenas um detalhe, isso é um padrão, porque desde o início parece que há algo conduzindo os eventos, algo que não permite que essa história seja interrompida, algo que protege mesmo quando tudo ao redor aponta para a destruição. E conforme o tempo passa, Abraão cresce, mas não cresce como os outros. Há tradições que dizem que ele foi levado para longe, afastado daquele ambiente inicial, e que passou anos sob a instrução de figuras antigas, como Sem. Um aprendizado silencioso, longe da confusão, longe da idolatria dominante. E isso começa a explicar algo importante. A forma como ele pensava não era comum. Ele não apenas acreditava, ele questionava. E é aí que tudo começa a mudar de verdade. Porque enquanto o mundo ao redor aceitava imagens, rituais e práticas sem pensar, Abraão começa a observar. Ele olha para os céus, para o movimento das estrelas, para a ordem da criação, e algo não encaixa. Não faz sentido que aquilo que é feito por mãos humanas tenha poder sobre aquilo que foi criado antes de tudo. Essa inquietação cresce. Não é imediata, não é explosiva. É silenciosa, constante, insistente, como uma voz interna que não se cala. E quanto mais ele observa, mais ele percebe que existe algo maior, algo invisível, algo que não pode ser representado, controlado ou manipulado. Mas perceber isso tem um preço, porque a verdade, quando começa a aparecer, não vem sozinha, ela traz confronto. E esse confronto não começa com inimigos distantes, começa dentro de casa, dentro do sistema que o formou, dentro de tudo aquilo que ele aprendeu desde pequeno. E é exatamente nesse ponto que a história se aproxima de um momento decisivo, um momento que não poderia mais ser evitado, um momento em que aquilo que estava dentro dele finalmente sairia para fora e mudaria tudo ao seu redor. Se essa parte da história fez sentido para você, comenta aqui embaixo. A verdade incomoda, mas liberta, porque essa frase resume exatamente o que está começando a acontecer aqui. E isso ainda está longe de terminar. E é exatamente nesse momento, quando aquela inquietação já não cabe mais dentro dele, que algo acontece do lado de fora. Não é mais apenas uma dúvida interna, não é mais só um pensamento silencioso. O conflito começa a ganhar forma, porque existe um lugar que representa tudo aquilo que Abraão passou a questionar. Um lugar onde o sistema se manifesta de forma visível. Um lugar onde as pessoas vão, se curvam, oferecem e saem acreditando que foram ouvidas. Os ídolos, imagens feitas por mãos humanas, colocadas em posição de autoridade, tratadas como se tivessem poder sobre a vida, sobre o destino, sobre o futuro. E o mais inquietante é que ninguém parecia perceber o absurdo, mas Abraão percebia. E essa percepção começa a incomodar de um jeito que não dá mais para ignorar. Porque quando você enxerga, você não consegue mais fingir que não viu. E é nesse ponto que antigas tradições preservam uma cena que muda completamente a trajetória dele. Um momento silencioso, calculado, quase como se ele já soubesse que depois daquilo não haveria volta. O ambiente estava vazio, sem testemunhas, sem plateia, só ele e aquilo que representava tudo o que ele passou a rejeitar. Ele entra, observa, sente o peso do lugar. Não espiritual, mas simbólico, porque ali não existia poder, existia ilusão, e então, sem pressa, ele toma uma decisão que não era apenas sobre quebrar objetos, era sobre confrontar um sistema inteiro, um por um. Os ídolos começam a cair, o som da ruptura ecoa no silêncio, fragmentos no chão, formas destruídas. Aquilo que antes era reverenciado,
Agora não passava de pedaços sem vida. Mas ele não para por aí. Existe um detalhe nessa tradição que carrega um peso ainda maior. Ele deixa dos ídolos intacto, o maior, e coloca nas mãos dele o instrumento da destruição. Como se dissesse, sem dizer uma palavra, que aquilo que as pessoas acreditavam não fazia sentido. Quando as pessoas retornam, o choque é imediato. O cenário é impossível de ignorar. Destruição, confusão, indignação. E então, a pergunta inevitável surge. Quem fez isso? E todos os olhares se voltam para ele. Não porque viram, mas porque no fundo sabiam. E quando o confrontam, quando exigem uma resposta, ele não reage com medo. Ele responde com algo ainda mais desconcertante. Segundo tradições antigas, Abraão olha para eles e diz: perguntem ao maior se ele pode falar. Silêncio. Um silêncio diferente. Não mais o silêncio da ignorância, mas o silêncio de quem foi confrontado com a própria crença. Porque naquele momento não era apenas sobre ídolos quebrados. Era sobre lógica, era sobre verdade. Era sobre perceber que aquilo que dominava toda uma cultura não tinha vida. Mas o problema é que a verdade, quando exposta, não gera apenas reflexão, ela gera reação. E é exatamente aqui que a história começa a ficar perigosa. Porque confrontar ideias é uma coisa, mas confrontar um sistema inteiro, sustentado por poder, tradição e autoridade, é outra completamente diferente. E quando essa verdade chega até os ouvidos de Nimrod, tudo muda. Porque agora não é mais um jovem questionando, é uma ameaça direta ao controle. E o que vem a seguir não é debate, é julgamento. E quando o poder decide reagir, ele não busca entender, ele busca silenciar. E é exatamente nesse ponto que a história começa a entrar em um nível de tensão que poucos estão preparados para enfrentar. Se essa parte fez você refletir, comenta aqui embaixo. Eu não aceito viver na ilusão, porque isso marca o momento em que alguém decide enxergar além do que sempre foi imposto. E o que vem agora vai levar isso a um nível ainda mais extremo. E quando a verdade deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser vista como ameaça, o que vem depois raramente é diálogo. É nesse ponto que a história de Abraão cruza uma linha invisível, uma linha que separa quem questiona de quem é considerado perigoso. Porque até aquele momento ele era apenas alguém com pensamentos diferentes. Mas agora ele havia exposto um sistema inteiro, e isso não seria ignorado. A notícia se espalha rápido, não como um boato, mas como uma acusação. O jovem que desafiou os ídolos, o homem que ousou confrontar aquilo que todos reverenciavam. E quanto mais essa história se espalhava, mais ela ganhava força, mais ela chegava perto de onde nunca deveria ter chegado. O trono. Nimrod não era apenas um governante. Ele era o centro de tudo aquilo, o símbolo máximo de poder, autoridade e controle. E agora, pela segunda vez, o nome de Abraão chegava até ele. A primeira, quando ainda era apenas um bebê. A segunda, agora. E dessa vez, não havia como ignorar. O chamado não foi um convite, foi uma convocação. E quando Abraão é trazido diante dele, não existe clima de conversa, existe tensão. Existe julgamento antes mesmo de qualquer palavra ser dita. O ambiente não permite neutralidade. De um lado, o homem que representa o sistema. Do outro, o homem que decidiu não se curvar a ele. O olhar de Nimrod não é curioso. É calculado, porque ele não está lidando apenas com um jovem rebelde. Ele está lidando com algo que ameaça o fundamento do seu domínio. E então vem a pergunta, direta, sem rodeios. Você foi o responsável? Não é uma busca por verdade. É uma confirmação para punir. Mas o que acontece em seguida não é o que se espera. Abraão não se defende como alguém acuado. Ele não recua. Ele não tenta suavizar. Ele responde. E responde com a mesma lógica que já havia usado antes.
Mas agora, diante do poder máximo daquele sistema, existe um confronto aqui que vai além de palavras. É um confronto de visão de mundo. De um lado, um homem que acredita que controla tudo. Do outro, alguém que reconhece que existe um Criador acima de tudo. E esse tipo de confronto nunca termina de forma leve, porque quando a autoridade é desafiada publicamente, ela precisa reagir, não para provar que está certa, mas para não perder o controle. E é exatamente isso que começa a acontecer. A decisão não demora, não há investigação, não há espaço para defesa. Há apenas uma ordem que não busca corrigir, busca eliminar. Segundo tradições preservadas, o julgamento de Abraão não seria apenas uma punição comum. Seria um espetáculo, algo que servisse de exemplo, algo que mostrasse para todos o que acontece quando alguém ousa se levantar contra aquilo que sempre foi aceito. E é aqui que a história entra em um dos momentos mais intensos, porque a sentença não é prisão, não é exílio, é algo muito mais extremo. Fogo, um fogo preparado não apenas para matar, mas para intimidar, para silenciar qualquer outro que pensasse em fazer o mesmo. Uma fornalha construída como símbolo de poder. Um cenário onde a mensagem é clara: ninguém confronta esse sistema e permanece vivo. E enquanto tudo isso está sendo preparado, existe um contraste que poucos percebem. Do lado de fora, movimento, preparação, expectativa. Do lado de dentro, silêncio. Porque Abraão não reage como alguém desesperado. Ele não tenta fugir, ele não negocia, ele não volta atrás. E isso é o que torna tudo ainda mais desconcertante. Porque quando alguém está prestes a perder tudo, o esperado é medo. Mas o que começa a aparecer aqui é algo diferente. Uma confiança que não depende das circunstâncias, uma certeza que não vem do ambiente, uma fé que não precisa de explicação. E isso é o que mais incomoda, porque um homem que não tem medo não pode ser controlado, e quanto mais o momento se aproxima, mais evidente isso se torna. A estrutura está pronta, o fogo está preparado, a multidão observa, o poder aguarda, e Abraão permanece. E é exatamente nesse ponto, quando tudo parece caminhar para um fim inevitável, que algo completamente inesperado começa a se formar. Se essa parte te marcou, comenta aqui embaixo. Minha fé não depende do que vejo, porque o que vem agora não desafia apenas o sistema, desafia a própria realidade. E é exatamente quando tudo parece ter chegado ao limite, quando não existe mais saída humana possível, que a história de Abraão entra em um território onde lógica e realidade começam a se confrontar. A estrutura está pronta. A fornalha, segundo antigas tradições, não era algo comum, não era uma simples fogueira. Era massiva, intencional, preparada para garantir que não houvesse chance alguma de sobrevivência. O calor não podia ser suportado de perto. Relatos dizem que ninguém conseguia se aproximar sem se queimar. Era necessário lançar Abraão de longe, como se até o próprio fogo estivesse fora de controle. A multidão se reúne, não por compaixão, mas por curiosidade. Alguns querem ver o fim de um rebelde. Outros querem confirmar que o sistema ainda tem poder. E há aqueles que, mesmo em silêncio, observam tentando entender se aquilo que Abraão dizia poderia ser verdade. No centro de tudo isso, Nimrod observa, frio, calculado, convicto de que, em poucos instantes, tudo será resolvido, porque para ele, aquilo não é apenas uma execução, é uma reafirmação de autoridade. É a prova final de que ninguém pode se levantar contra aquilo que ele construiu. Mas existe um detalhe que muda completamente o peso desse momento. Abraão não está sendo arrastado. Ele não está resistindo. Ele não está lutando contra o inevitável. Ele está entregue. E isso não faz sentido para quem está olhando de fora. Porque o natural seria medo, seria desespero.
seria tentar sobreviver a qualquer custo. Mas o que se vê aqui é diferente. É alguém que já decidiu, muito antes daquele momento, em quem confiar. E isso revela algo profundo sobre fé. Porque fé não é o que você diz quando tudo está bem, é o que você sustenta quando tudo está contra você. E enquanto a tensão cresce do lado de fora, existe uma dimensão silenciosa acontecendo por dentro, sem palavras, sem explicações, sem sinais visíveis. Apenas confiança. E é nesse ponto que tradições antigas trazem um dos detalhes mais impactantes dessa história. Um diálogo invisível. Segundo alguns relatos, no momento em que Abraão está prestes a ser lançado, surge uma proposta, uma alternativa, algo que poderia mudar completamente o desfecho. Mas essa proposta não vem do Criador, vem de outra fonte, uma sugestão sutil, quase imperceptível, oferecendo uma saída, uma forma de escapar daquilo sem precisar passar pela prova. E a resposta de Abraão é o que define tudo. Ele recusa, não porque não quer viver, mas porque não negocia sua confiança. E isso eleva a cena para um nível que vai além do físico. Porque agora não é apenas um homem diante do fogo, é uma decisão espiritual sendo testada no limite. E então, o momento chega, sem anúncio, sem cerimônia, sem volta. Ele é lançado, o corpo atravessa o ar, e por um instante, tudo para. A multidão prende a respiração, os olhos se fixam no impossível, porque agora não há mais o que fazer. Agora é o fim, mas é exatamente aqui, no ponto onde todos esperam destruição, que algo começa a acontecer. Algo que não pode ser explicado pela lógica. Algo que não se encaixa no que era esperado. Algo que transforma completamente o significado daquele momento. Porque o fogo que deveria consumir começa a se comportar de forma diferente. E o que acontece a seguir não apenas desafia o sistema, desafia a própria compreensão de realidade de todos que estavam ali. Se essa parte mexeu com você, comenta aqui embaixo. O fogo não decide meu destino, porque o que vem agora não é apenas livramento, é revelação de algo muito maior. E o que acontece a seguir não dá espaço para interpretação lenta, porque tudo muda rápido. O fogo que deveria consumir, não consome. Aquilo que foi preparado como instrumento de morte, simplesmente não funciona como esperado. Não há grito, não há desespero, não há a reação que todos estavam esperando ver. Em vez disso, existe um silêncio diferente, um silêncio que não vem da ausência, mas da perplexidade, porque quando a fumaça começa a se dissipar, algo não encaixa. Abraão está lá, vivo, intacto, mas não apenas sobrevivendo, preservado. E isso quebra algo no ambiente. Não é só o sistema que é confrontado, é a lógica de todos que estão olhando, porque aquilo que deveria ser impossível está acontecendo diante dos olhos de todos. O fogo continua queimando, mas não toca nele. Antigas tradições vão ainda mais fundo nesse momento. Elas dizem que o que deveria ser destruição se transforma em algo completamente inesperado. O fogo não apenas deixa de ferir, ele se torna um espaço habitável, um ambiente onde Abraão não luta para sobreviver, ele permanece. E isso muda o peso da cena, porque não é apenas livramento, é domínio sobre aquilo que deveria destruí-lo. Do lado de fora, a reação não é imediata. Primeiro vem o silêncio, depois a confusão e então o desconforto. Porque quando algo assim acontece, não existe meio termo. Ou aquilo é ignorado, ou precisa ser enfrentado. E é aí que o problema começa. Porque aceitar o que está acontecendo significaria admitir que tudo o que sustentava aquele sistema estava errado. E o poder raramente aceita isso. Nimrod observa, e pela primeira vez não há controle total na expressão dele. Porque aquilo não estava no plano, aquilo não podia acontecer, mas aconteceu.
E quando o impossível acontece diante de ou quem controla, duas opções surgem: se render ou resistir ainda mais. E a escolha aqui não é se render. Abraão sai, não como alguém derrotado, mas como alguém que atravessou algo que ninguém mais conseguiria. E isso muda a forma como ele é visto. Agora não é apenas um homem que questiona, é alguém que carrega evidência. E isso é perigoso, porque palavras podem ser ignoradas, mas experiências, não. E é exatamente por isso que, em vez de encerrar o conflito, esse momento intensifica tudo. Porque agora não se trata mais de dúvida, se trata de ameaça direta ao sistema. E quando a verdade não pode mais ser negada, o próximo passo é afastar quem a carrega. É aqui que a história acelera. Não há mais espaço para permanecer naquele ambiente. Não há mais espaço para coexistir com aquilo que ele confrontou. E então vem a ruptura, a saída, a separação. Abraão não apenas decide sair, ele precisa sair. Deixar para trás a terra, o ambiente, a estrutura, tudo aquilo que fez parte da construção da sua história até ali. Não é uma mudança simples, não é uma viagem comum, é um rompimento definitivo com tudo o que era familiar. E isso traz um novo tipo de desafio, porque até aqui o conflito era externo. Agora, ele começa a se tornar interno novamente. Porque sair é uma coisa, mas caminhar sem saber para onde é outra completamente diferente. E é exatamente nesse ponto que algo novo começa a surgir. Não mais apenas confronto, mas direção. Segundo as tradições e o próprio relato bíblico, é aqui que o Criador começa a se manifestar de forma mais clara. Não mais apenas como uma percepção distante, mas como uma voz que chama, que direciona, que estabelece algo que vai além de tudo o que Abraão já viveu até aqui. Mas esse chamado não vem com garantias humanas, não vem com mapas, não vem com explicações detalhadas. Ele exige algo que vai além da lógica, confiança. E ao mesmo tempo em que esse chamado surge, uma promessa começa a se formar. Uma promessa grande demais. Descendência, legado, futuro. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais desafiador. Porque enquanto a promessa cresce, a realidade ao redor parece não acompanhar. E é exatamente nesse contraste entre o que foi prometido e o que ainda não aconteceu que a história começa a entrar em um novo tipo de tensão. Se essa parte falou com você, comenta aqui embaixo. Eu confio mesmo sem entender. Porque é exatamente isso que começa a ser exigido aqui. E o que vem agora vai testar isso em um nível ainda mais profundo. E é justamente quando a promessa começa a tomar forma que o tempo entra em cena. Não como aliado, mas como teste. Porque sair da terra, romper com o passado, enfrentar sistemas e até sobreviver ao fogo. Tudo isso foi intenso, mas rápido. Foram momentos decisivos, visíveis, marcantes. Agora, o que começa a pesar não é mais o confronto direto, é a espera. Abraão agora carrega algo dentro de si que não pode ignorar. Uma palavra, uma direção, uma promessa. Algo que não nasceu da lógica, mas que também não pode ser abandonado. O Criador havia falado, e isso muda tudo. Mas ao mesmo tempo, nada muda. Os dias passam, as estações mudam, a vida continua acontecendo ao redor, mas aquilo que foi prometido não se materializa. E é aqui que a história entra em um dos pontos mais silenciosos e mais perigosos, porque o confronto com o mundo é visível, mas o confronto com o tempo é interno, e poucas pessoas estão preparadas para isso, porque é fácil confiar quando algo está acontecendo. Mas confiar quando nada acontece, isso revela outro nível de fé. E nesse cenário, existe alguém que também carrega essa promessa, mas de uma forma diferente. Sara. Ela não ouviu da mesma forma, mas vive as consequências daquilo que foi dito. Ela observa o tempo passar,
Sente o peso dos anos, percebe que aquilo que foi prometido entra em conflito direto com a realidade do próprio corpo. A esterilidade não é apenas uma condição, é uma barreira constante entre a promessa e o cumprimento. E quanto mais o tempo passa, mais essa barreira parece intransponível. E é exatamente aqui que a tensão começa a crescer de forma diferente. Não é mais externa, é dentro da tenda, dentro da relação, dentro das decisões que começam a ser consideradas. Porque quando a promessa demora, a mente tenta ajudar e o coração começa a negociar. E é nesse ponto que surge uma escolha que mudaria o rumo da história. Não como rebeldia direta, mas como tentativa de fazer a promessa acontecer, de acelerar o que parecia parado, de dar forma ao que ainda não existia. E é assim que entra em cena Agar. Segundo tradições antigas, ela não era apenas uma serva comum. Havia uma origem, uma história por trás, algo que a colocava em uma posição diferente. Alguns relatos sugerem que ela era filha de Faraó, entregue à casa de Abraão em circunstâncias que já carregavam significado. Mas naquele momento, ela se torna parte de uma decisão que parecia lógica, parecia viável, parecia resolver o problema. Sara propõe, Abraão aceita. E o que nasce disso não é apenas um filho, é uma consequência. Porque quando o ser humano tenta cumprir com as próprias mãos aquilo que foi prometido pelo Criador, ele até gera resultado, mas não necessariamente o resultado certo. E então nasce Ismael, e com ele algo muda, não apenas na casa, mas na dinâmica da promessa. Porque agora existe uma realidade concreta, um filho, uma evidência, algo que parece encaixar, mas ao mesmo tempo, algo não está alinhado completamente com aquilo que foi dito no início. E isso começa a gerar uma nova camada de tensão, porque o que foi gerado pela pressa começa a conviver com o que ainda depende da promessa. E enquanto isso acontece, o tempo não para, ele continua avançando. E com ele, a idade, os limites, as impossibilidades humanas vão se tornando ainda mais evidentes. E é nesse ponto que a história começa a se dividir de forma sutil, mas profunda. Porque agora existem dois caminhos dentro da mesma narrativa. Um que nasceu da decisão humana e outro que ainda depende completamente daquilo que o Criador disse. E é exatamente nesse espaço, entre o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu, que algo começa a se formar. Algo que vai além de escolhas, algo que vai tocar diretamente na identidade de cada um envolvido. E é nesse ponto que a tensão deixa de ser apenas sobre promessa e começa a se tornar pessoal. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Nem tudo que nasce rápido vem do Criador. Porque o que vem agora vai aprofundar ainda mais essa diferença. E é nesse ponto, quando a casa já não é mais a mesma, que a tensão deixa de ser silenciosa. Porque aquilo que parecia solução começa a revelar consequências. O nascimento de Ismael trouxe alegria, trouxe movimento, trouxe a sensação de que algo finalmente estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, trouxe algo que ninguém esperava controlar. Relações começam a mudar. Olhares passam a carregar significados, silêncios ficam mais longos, e o que antes era apenas espera, agora se transforma em comparação. Dentro da mesma tenda, duas realidades começam a coexistir. De um lado, aquilo que foi construído pela decisão humana. Do outro, aquilo que ainda depende exclusivamente do Criador. E essa convivência não é leve. Sara sente não apenas a ausência, mas agora a presença de algo que, de certa forma, ocupa o lugar da promessa que ainda não se cumpriu. O tempo passou, e aquilo que era impossível continua sendo impossível aos olhos humanos. E isso pesa. Mas enquanto tudo isso se desenrola no nível humano, algo começa a acontecer no nível espiritual. Porque o Criador não havia esquecido.
O silêncio não era ausência, era preparação. E então, em um momento que quebra completamente a lógica, a narrativa muda de direção. Segundo o relato bíblico e tradições preservadas, o Criador se manifesta de forma mais clara, mais direta, mais pessoal do que nunca. Não como uma ideia, não como uma percepção distante, mas como presença humana. Uma presença que entra na realidade de Abraão, uma presença que fala, que come, que descansa, uma presença que reafirma aquilo que parecia impossível. E é aqui que algo acontece que desafia completamente qualquer expectativa humana. A promessa não apenas é lembrada, ela é intensificada. Não viria através do que já existia, não viria através de Ismael. Viria através de algo que, naquele momento, parecia totalmente fora da realidade. Viria através de Sara. E isso não é apenas improvável, é ilógico, porque agora não estamos falando de dificuldade, estamos falando de impossibilidade completa, a idade avançada, o tempo já passado, a esterilidade, tudo aponta na direção contrária. E é exatamente por isso que a reação vem. Sara ouve e ri, não uma risada de alegria, mas de incredulidade, uma reação humana diante de algo que não faz sentido. E isso torna tudo ainda mais real, porque mostra que mesmo dentro da promessa, existe luta interna, existe dúvida, existe o confronto entre o que é dito e o que é visto. Mas o que vem em seguida muda completamente o peso dessa história, porque o Criador não recua, ele não ajusta a promessa, ele não suaviza, ele afirma. E quando ele afirma, algo começa a acontecer que vai além do entendimento humano. Segundo tradições antigas, não é apenas a promessa que é renovada, é o próprio corpo que é tocado. Uma restauração começa. Um rejuvenescimento que não pode ser explicado pela lógica. Aquilo que estava limitado pelo tempo começa a ser reposicionado por algo maior que o tempo. E é aqui que a história dá uma virada que poucos percebem no primeiro momento. Porque não se trata apenas de gerar um filho. Se trata de mostrar que aquilo que vem do Criador não depende das condições humanas. E enquanto isso começa a acontecer, algo ainda mais profundo está sendo preparado, porque o nascimento que está por vir não será apenas mais um evento, ele será o ponto de divisão definitivo dentro dessa história. E isso, inevitavelmente, vai tocar aquilo que já existe, vai tocar Ismael, vai tocar a relação, vai tocar a identidade. E é nesse ponto, quando o que foi prometido começa a se aproximar da realidade, que a tensão deixa de ser apenas interna e começa a se tornar visível entre aqueles que fazem parte dessa história. Se essa parte falou com você, comenta aqui embaixo. O impossível não limita o Criador, porque o que vem agora vai mostrar o impacto real dessa promessa tomando forma. E quando a promessa finalmente começa a se manifestar, não traz apenas cumprimento, traz divisão, porque o nascimento de Isaac não é apenas a realização de algo esperado, é o início de um novo tipo de tensão. Agora, aquilo que antes era invisível se torna visível. Aquilo que era promessa, agora tem forma, tem nome, tem presença, e isso muda tudo. Dentro da mesma história, dentro da mesma família, dois caminhos começam a se evidenciar. De um lado, Ismael, fruto de uma decisão tomada no tempo da espera. Do outro, Isaque, fruto direto daquilo que o Criador havia prometido, no tempo certo, da forma certa. E por mais que ambos existam, ambos carreguem valor. A tensão entre essas duas realidades não pode ser ignorada. Ela cresce silenciosamente no início, mas inevitavelmente se manifesta. E é nesse cenário que antigas tradições preservam um momento que não aparece de forma explícita no texto bíblico, mas que carrega um peso simbólico profundo. Um momento em que essas duas realidades não apenas coexistem, mas se confrontam. Não com violência, mas com palavras,
Um encontro, um diálogo, uma exposição de identidade. De um lado, Ismael se posiciona, mais velho, experiente, carregando em si a consciência de quem já viveu mais, já enfrentou mais, já sentiu mais. E ele começa: eu sou o primogênito, sou mais velho que você. A herança me pertence por direito. As palavras não são apenas afirmações, são reivindicações. Mas antes que aquilo se estabeleça como verdade, Isaac responde, sem elevar o tom, mas elevando o significado. Você fala de nascimento, mas eu sou filho da promessa, filho da mulher livre, não da serva. O ambiente muda, não há gritos, mas há peso. E então Ismael avança, trazendo algo que parece inquestionável. Fui circuncidado já homem, com consciência, com dor, e não recuei. Agora não é mais sobre posição, é sobre mérito, sobre entrega consciente. Mas Isaac não recua, ele aprofunda. Você se orgulha de ter entregue uma parte do seu corpo. Pausa, a tensão cresce. Mas se o Criador me disse a minha vida inteira, o tempo parece desacelerar, e então ele conclui, eu a entregaria sem hesitar. E é nesse momento que o diálogo deixa de ser apenas uma troca de palavras e se transforma em algo muito maior. Porque aqui não estão apenas dois irmãos discutindo, estão dois caminhos sendo revelados, dois tipos de resposta ao Criador, duas formas de entender entrega. E isso não é por acaso, porque esse momento funciona como preparação, como antecipação, como um prenúncio de algo que ainda vai acontecer. Algo que vai testar exatamente isso que acabou de ser dito. E é aqui que a história começa a entrar no seu ponto mais sensível. Porque quando alguém declara algo com tanta convicção, a vida, em algum momento, vai pedir prova. E enquanto tudo isso se desenrola, uma nova direção começa a surgir. Não mais sobre passado, não mais sobre decisões já tomadas, mas sobre algo que ainda será pedido. Algo que não envolve apenas palavras, mas ação. E é nesse ponto, quando tudo parece estar finalmente se organizando, que o inesperado acontece novamente, porque o Criador fala. E dessa vez, o pedido não é simples, não é confortável, não é lógico. É algo que atravessa qualquer entendimento humano e que vai colocar à prova não apenas a fé de Abraão, mas tudo o que foi construído até aqui. Se essa parte te marcou, comenta aqui embaixo. Minha fé será provada, porque o que vem agora não é apenas uma continuação, é o momento que define tudo. E quando o Criador fala novamente, não é como antes, não é apenas direção, não é apenas promessa, é pedido, e não é qualquer pedido. É algo que atravessa tudo o que já foi construído até aqui. Porque depois de anos de espera, depois de promessas que pareciam impossíveis, depois de ver o tempo agir contra e ainda assim o impossível acontecer, agora o que é pedido não faz sentido humano algum. O pedido envolve Isaac, o filho da promessa. Aquele que não deveria existir, mas existe. Aquele que representa o cumprimento de tudo. E é exatamente por isso que o pedido é tão difícil. Segundo o relato bíblico e também ecos em tradições antigas, o Criador chama Abraão. E não há rodeios. O comando é direto. Leva o teu filho, o teu único, aquele que amas, e oferece. Não há explicação, não há justificativa, não há contexto adicional. E isso quebra qualquer tentativa de racionalizar o momento. Porque se fosse qualquer outra coisa, ainda seria difícil. Mas é justamente aquilo que foi prometido, aquilo que foi esperado, aquilo que foi celebrado. E agora precisa ser entregue. E é aqui que a história entra no nível mais profundo de fé. Porque até então, Abraão confiou para receber. Agora, ele precisa confiar para entregar. E isso é completamente diferente. O texto não descreve longos questionamentos. Não mostra resistência prolongada. Não há discussão registrada. O que há é movimento. Abraão se levanta, prepara tudo, organiza o necessário e parte. E isso, por si só,
já carrega um peso enorme, porque às vezes a maior prova de fé não é o que você sente, é o que você faz mesmo sentindo. A caminhada começa e, segundo o relato, não é rápida. São dias, dias de silêncio, dias de pensamento, dias em que cada passo poderia ser uma oportunidade de desistir, mas não é. E isso aprofunda ainda mais a tensão, porque não é uma decisão impulsiva, é uma decisão sustentada. E quanto mais o destino se aproxima, mais impossível tudo parece. Mas há um detalhe que muda completamente a leitura dessa cena. Segundo tradições judaicas, Isaac não era uma criança indefesa. Ele era um homem consciente, presente, capaz de entender o que estava acontecendo. E isso transforma tudo, porque agora não é apenas um pai levando um filho, é um filho caminhando junto. E é nesse contexto que surge um dos momentos mais marcantes de toda a narrativa. O silêncio é quebrado. Isaac observa. Ele vê a lenha, vê o fogo, vê o altar sendo preparado, mas algo está faltando. E então ele pergunta: Pai, pausa, carregada de significado. Aqui está o fogo, aqui está a lenha. Mais um instante de silêncio. E então, onde está o cordeiro? Essa pergunta não é apenas lógica. Ela atravessa a cena, porque ela traz à superfície aquilo que estava implícito. E a resposta de Abraão não resolve. Ela aponta: o Criador proverá. Mas essa resposta não explica o que vai acontecer. Ela sustenta a caminhada. E isso é o que torna esse momento tão poderoso. Porque fé, nesse ponto, não é entender, é continuar. E enquanto isso, cada passo aproxima os dois do momento que ninguém quer enfrentar, mas que não pode mais ser evitado. O altar é preparado, a lenha é organizada, tudo está no lugar. E agora não há mais espaço para adiamento. E é nesse instante, quando tudo está pronto, quando o que foi dito está prestes a se tornar ação, que algo dentro dessa história atinge o ponto mais extremo possível. Se essa parte mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu continuaria mesmo sem entender, porque o que vem agora não é apenas o clímax da história, é o ponto que define tudo o que foi construído até aqui. E então, chega o momento. O altar está diante deles. A lenha já foi colocada. O silêncio é pesado. Abraão não precisa mais dizer nada, porque Isaac já entendeu. Não é confusão, não é surpresa, é consciência. E enquanto ele é colocado sobre o altar, enquanto suas mãos começam a ser amarradas, o tempo parece desacelerar, porque há momentos em que o corpo está presente, mas a mente volta. E talvez, naquele instante, uma memória tenha atravessado tudo, não como distração, mas como confirmação. Aquele dia, aquele confronto, aquela conversa que parecia apenas palavras, mas que agora se torna realidade. E então, dentro dele, o diálogo volta a viver, claro, intenso, confrontante. Ismael olha para ele firme, carregando sua posição. Eu sou o primogênito, sou mais velho que você. A herança me pertence por direito. E Isaac responde sem recuar. Você fala de nascimento, mas eu sou filho da promessa, filho da mulher, livre, não da serva. Ismael avança agora com força. Fui circuncidado já homem, com consciência, com dor, e não recuei. Agora não é só posição, é mérito. Mas Isaac não abaixa o olhar, ele aprofunda. Você se orgulha de ter entregue uma parte do seu corpo. Mas se o Criador pedisse a minha vida, o silêncio pesa. E então, a declaração final. Eu a entregaria, sem hesitar. E agora, não é mais conversa, é prova. Porque enquanto aquela memória ecoa, Isaac não luta, não resiste, não tenta escapar. Ele se entrega, exatamente como disse que faria. E isso transforma o momento, porque não é apenas um pai obedecendo, é um filho confirmando sua própria palavra diante do Criador. Abraão levanta a faca, o céu parece em silêncio, a terra prende a respiração. E no exato instante em que tudo está prestes a acontecer, a voz rompe.
Abraão, tudo para. Não estendas a tua mão sobre o jovem. E naquele segundo, o peso muda. Porque o teste nunca foi sobre tirar, mas sobre revelar. E então, a provisão aparece. Um cordeiro, preso pelos chifres, ali, no lugar, no momento exato. Substituição. Isso carrega algo muito mais antigo. Porque desde o início, quando Adão e Eva precisaram ser cobertos, algo morreu para que eles permanecessem. Agora, novamente, um substituto surge. Não é Isaque, é o Cordeiro. E o padrão se revela. O Criador não apenas prova, ele provê. E naquele altar não foi apenas uma vida poupada, foi um princípio estabelecido. Entrega total, seguida de provisão divina. E Abraão entende, Isaque também. E aquele momento ecoaria para sempre. E depois daquele altar, nada volta a ser como antes. Não porque algo foi perdido, mas porque tudo foi marcado. A experiência que Abraão e Isaque viveram naquele monte não termina ali. Ela ecoa, ela atravessa o tempo. Ela redefine a forma como cada etapa seguinte será vivida. Mas é interessante perceber que logo após o ponto mais alto da fé, a história não continua em glória imediata. Ela entra em luto. Sara morre. E isso muda completamente o tom. Porque aquela que carregou a promessa, aquela que riu da impossibilidade, aquela que foi restaurada para gerar o impossível, agora parte. E Abraão chora. Não como alguém sem fé, mas como alguém profundamente humano. Porque fé nunca anulou o sentimento. E esse momento é essencial. Porque mostra que mesmo depois de viver milagres, provisão e intervenção divina, a dor ainda existe, o luto ainda chega, e é aqui que algo profundamente simbólico acontece. Abraão decide comprar um lugar, não pegar, não tomar, comprar o campo de Macpela, um local específico, delimitado, permanente, e o valor pago não é aleatório, 400 ciclos de prata, um número, um símbolo, uma marca. Na cultura hebraica, números carregam significado, e o 400 representa a completude de um ciclo, um fechamento total, um pagamento integral, não parcial, não incompleto, pago por inteiro. E a prata não é apenas um metal comum, ela carrega um padrão que atravessa toda a Escritura. A prata é o metal do resgate, é o metal da redenção. É o valor pago por vidas, é aquilo que representa substituição. E quando Abraão paga 400 ciclos de prata, ele não está apenas adquirindo um terreno, ele está marcando, selando, estabelecendo um ponto físico que carrega um significado espiritual. Segundo interpretações mais profundas, até mesmo no hebraico pictográfico, o número associado a essa medida pode ser ligado à ideia de marca, sinal, algo que aponta para um cruzamento, um ponto de encontro entre o humano e o divino. Isso conecta tudo: o altar, o cordeiro, a substituição, a provisão, a morte, o pagamento. Tudo começa a formar um padrão. Nada está solto, nada está isolado. E enquanto isso acontece, a vida continua, porque a história não termina na perda. Ela segue. E Abraão, já avançado em idade, entra em uma nova fase. Ele se casa novamente, com Quetura. E tradições antigas sugerem algo ainda mais profundo, que Quetura pode ser a própria Agar, agora em uma nova posição, restaurada, reintegrada de uma forma diferente dentro da história. E isso traz um elemento poderoso: restauração. Aquilo que foi separado encontra um novo lugar. Aquilo que gerou conflito não é apagado, mas ressignificado. E novos filhos nascem, novas gerações surgem, porque a promessa não era apenas sobre um momento, era sobre continuidade. E então, depois de tudo, de confrontar sistemas, de sobreviver ao fogo, de esperar contra o tempo, de viver promessas impossíveis, de entregar o que mais amava, de enterrar quem caminhou ao seu lado, de construir legado, Abraão chega ao fim de sua jornada, mas não como alguém vazio, como alguém que deixou marca.
Uma marca que não está apenas na terra, mas na história, na fé, na forma como o Criador se relaciona com o homem. E quando você olha para tudo isso, percebe que não se trata apenas de eventos isolados. Existe um fio, um padrão, uma mensagem que começa lá atrás e continua ecoando, porque no fim, a história de Abraão não é apenas sobre ele, é sobre o que acontece quando alguém decide confiar até o fim. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque essa história não é só sobre Abraão, é sobre o que acontece quando alguém decide confiar no Criador, mesmo quando tudo parece contrário. E se em algum momento desse vídeo você sentiu algo diferente, se alguma parte tocou você, confrontou ou fez você refletir, então esse conteúdo já cumpriu um propósito na sua vida. Agora deixa eu te pedir algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem falou com você, se você se identificou com essa jornada, se inscreve no canal agora. Porque aqui, nos Segredos Bíblicos das Escrituras, você vai encontrar conteúdos que vão abrir sua mente, aprofundar sua fé e te mostrar coisas que você nunca viu dessa forma. Deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. E comenta aqui embaixo a frase: "Eu confio até o fim". Essa não é só uma frase, é uma declaração, é uma decisão, é o tipo de posicionamento que muda caminhos. E agora, não para por aqui. Tem um próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. E se você quer continuar nessa jornada, aprofundando ainda mais nos mistérios, nas tradições e nas revelações das Escrituras, clica nele agora, porque o que você acabou de ver é só o começo